resgatou, me trouxe. O clamor da minha esposa, que clamou muitas madrugadas, chorando pela minha alma, pela minha vida. E hoje, com a graça de Deus, eu estou aqui para cooperar com os irmãos, trazer uma palavra do Senhor. Prometo aos irmãos que eu só vou trazer o que Deus me mandar. Hoje é o quarto ciclo, o quarto elo da campanha. E convido os irmãos para estar abrindo a vossa Bíblia. E para uns, ele fechado, ele é só um livro. Mas ele é aberto, ele é a boca de Deus que fala com a gente. Glória a Deus. Jeremias capítulo 33, versículo 3, que é o tema da nossa campanha. Glória a Deus. 33, isso. Agradeço o convite da pastora Luzia, a missionária, está trazendo essa palavra essa noite. Uma grande responsabilidade, mas tenho certeza que Deus vai fazer um grande milagre essa noite. Irmãos, amém? Amém. Capítulo 3, na minha tradução, está assim: invoca-me e te responderei. Algumas traduções vão falar: clame a mim e eu te responderei. Anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Amém, igreja? Pode tomar sua cena. Aleluia. Irmãos, começando a falar um pouco do profeta Jeremias, não tem como estar falando dessa palavra se a gente não saber quem é o profeta que é Jeremias. Jeremias é um profeta. Naquela época, ele foi muito perseguido. Filho de Ilquias, que era sumo sacerdote na cidade de Anatote, o pai dele. O pai dele, a Bíblia nos fala que foi quem achou os livros, né? Os livros da palavra do Senhor. Jeremias, profeta sozinho. Naquela época, muitos falsos profetas. E não era bom o verdadeiro profeta estar pregando, porque naquele tempo eles adulavam muitos falsos profetas. Adulavam, exaltavam. E o verdadeiro profeta era perseguido pelo Senhor, era perseguido pelo povo. Tanto que quando Deus deu essa palavra para o profeta Jeremias, ele estava preso, estava numa prisão. Isso, eu meditando nessa palavra, Deus fala com a gente. Mesmo se foi na cova, como Jeremias, Deus falou com Jeremias, falou na cova, falou na prisão. Deus fala com a gente. Hoje vivemos um tempo não muito diferente do tempo de Jeremias, aonde existem muitos falsos profetas, aonde tem muitos falsos profetas proclamando a palavra, mas a palavra da salvação, não é a palavra da cura, é a palavra de maldição. Tem muitos profetas hoje, pastor, você vai conversar com ele, muitas pessoas se perguntam: o que você é dentro de uma igreja? A pessoa fala: eu sou o pastor, eu sou isso, eu sou aquilo. Mas o eu sou é um nome próprio, é o próprio nome de Deus. Deus, quando se apresentou a Moisés, Moisés falou: eu vou falar no nome de quem? Como é seu nome? Ele falou: eu sou. Então a gente não pode falar: eu sou isso, eu sou aquilo, eu estou. Muitos falsos profetas falam: eu sou o profeta, eu sou o pastor. Não, ele está. Sabe por que ele está? Porque o rebanho que está nas mãos dele não é dele. O rebanho é do Senhor Jesus. E cada alma que esse falso profeta jogou no inferno, ele vai arcar as consequências, ele vai pagar o preço. Porque ele vem batendo, ele vem ensinando falsa doutrina, vem ensinando falsos ensinamentos, mas o rebanho não é dele, o rebanho é de Jesus.
Você vai falar com o falso profeta, o falso profeta fala, eu sou o sacerdote. Mentira. O sumo sacerdote é Jesus Cristo, aquele que vai vir e vai vir para arrebatar a sua igreja. Esse é o verdadeiro sumo sacerdote. Irmãos, Jeremias era uma pessoa solitária. A palavra, a Bíblia não nos mostra esposa nem filhos. Ele é solitário. E algumas vezes ele tentou parar o chamado dele, porque ele é conhecido como o profeta que chora, ou por alguns profeta chorão, porque ele falava ao povo, o povo não dava ouvido a ele. Ele clamava ao povo, o povo não dava ouvido a ele. Pelo contrário, ele era espancado, preso, humilhado. E hoje, quando a gente anuncia o Evangelho de Jesus Cristo, a gente apanha. A gente anuncia a salvação, a gente leva a pedrada. Quando a gente vai falar a verdade, muitos falam que a gente está falando demais. O profeta Jeremias, homem solitário, algumas vezes ele pensou, vou parar com tudo. É igual a gente. Quantas vezes já passou na nossa cabeça de estar parando, de parar com o nosso ministério, de parar com o nosso chamado. Mas igual Jeremias, o chamado de Jeremias era tão grande, mas tão grande, que era como uma chama que ardia dentro dele e pegava fogo dentro dele. O chamado era maior que ele. E hoje o nosso chamado é maior que o nosso, é maior que a gente, o chamado que a gente tem. Porque às vezes a gente tem dúvida desse chamado. Não tenha dúvida, porque quem chama é Jesus, não é o homem, é Jesus. Aleluia. Essa palavra é tão linda. Eu fiquei uma semana meditando nessa palavra, nesse mesmo versículo. Minha tradução está invoca-me, mas em outras traduções está clama. Olha só, um fato interessante. Deus, com a tua sabedoria, grandeza, sua infinita bondade, tamanho que é o poder de Deus, e eles nos chamam para ouvir o que a gente fala. Glória a Deus. Olha, mais um fato interessante. Deus, com essa tamanha grandeza, Ele quer que a gente fale com Ele. E olha, mais interessante ainda, se não bastasse isso, Ele nos promete que vai nos responder. Ele nos promete que vai responder ao nosso clamor. Eu sei que muitas vezes a gente, no nosso desespero humano, no nosso coração falho, a gente vai e clama a Deus, mas não clama a Deus pela resposta verdadeira dele, mas sim pela nossa. Certa vez, uma pessoa chegou, falou que a gente tinha afastado dela, porque ela tinha recebido uma grande bênção. E ao mesmo tempo a pessoa falou que a gente afastou dela na hora que ela mais precisava. Ou é bênção ou é maldição. Não tem as duas coisas. Sabe por que pensa assim? Porque quando clamou, Deus falou. Não faça. Tenha tempo, tenha paciência. A pessoa fez conforme ela quer. Muitas vezes é assim com a gente. A gente tem que parar na hora da nossa oração, nosso clamor, pedir que Deus fale a verdade. E mesmo que a verdade não seja aquilo que a gente quer, a gente tem que clamar a Deus, para que Deus nos dê entendimento dele e mostre o porquê disso. Ele vai nos mostrar. Temos que deixar Deus a nos ensinar a amar como Ele ama, a fazer como Ele faz, a estar como Ele está. Isso que nós temos. Sei que aqui tem muitos que clamam a Deus por uma resposta, que clamam a Deus por um parecer. Às vezes tem algum processo na justiça, ou pelo filho, ou por uma doença. E hoje estamos essa noite aqui, juntos, e juntos nós vamos clamar. Vamos clamar juntos. Porque o clamor, o significado do clamor é invocar, é gritar. Quando nós não temos mais força para resolver, Deus resolve, entregamos na mão de Deus. E hoje nós vamos, como o anjo falou para Daniel, nós estamos no quarto ciclo.
O anjo falou para Daniel: desde o primeiro dia foi ouvida a sua oração. Deus ouviu a oração. E desde o primeiro dia do seu clamor, Deus ouviu a sua oração. Deus ouviu o seu clamor. Aleluia. Deus está com você. Mesmo no deserto, Deus está com você. Mesmo no vale, Deus está com você. Aleluia. Se a gente andar um pouquinho, o próprio apóstolo Paulo, no capítulo 11, no livro de Romanos, ele clamando a Deus, ele clamando lá no fervor, ele teve que fazer uma pausa para adorar e louvar o nome santo do Senhor. E falar assim: a profundidade das riquezas, da sabedoria de Deus e do conhecimento de Deus. Aí ele fala: quão insondáveis são os seus julgamentos e os seus caminhos. Quão insondáveis são os seus julgamentos e os seus caminhos. Os caminhos do Senhor são maiores que os nossos. Os caminhos do Senhor são muito maiores do que a gente pensa. Irmã, pastora, muitas vezes essa senhora se sente como Jeremias se sentia, sozinho. Mesmo tendo as suas irmãs, mesmo tendo o ministério, mas só Deus e a senhora sabem quando a senhora entra no seu quarto. Quando a senhora entra no seu quarto e fala: Senhor, eu clamo a Ti por um socorro, pois eu não aguento esse fardo. Eu vou para cá, precisa desatar um nó, o outro nó aparece ali. Eu vou aqui, aparece o outro lá. Me dá força, Senhor. E o Senhor responde: fala, eu estou contigo. Eu sou contigo. Aleluia. Tenha ânimo. Aleluia. Muitas vezes a gente para e faz como Paulo. Quão insondáveis são os seus julgamentos e os seus caminhos. O que importa é o seu caminho. Irmã, não se ire com as pessoas que o diabo usa para roubar a tua fé. A gente tem que entregar nas mãos de Deus. Quando Deus está tratando, a gente não põe a mão. Muitas vezes, como a pastora acabou de falar aqui, a gente fica guardando no nosso coração. A ira não é nossa. A justiça não é nossa. A justiça é de Deus. Nós temos que clamar, adorar, amar. Jesus nos ensina a amar. Amar quem nos faz mal. Eu amar minha esposa é muito fácil. E agora eu amar aquele que me falou mal de mim. É amar aquele que me traiu. Jesus, ele foi traído pelo seu melhor amigo. Era amigo de Jesus, estava dia a dia com Jesus. Judas, um beijo. Um beijo. Em nenhum momento você ouve Jesus colocar uma maldição na vida de Judas. Porque Judas já tinha proclamado. Ele tinha que ser feito, ele tinha que ser usado para acontecer o que aconteceu. Hoje, nós temos a oportunidade de clamar a Deus e Deus nos ouvir. A gente clamar o Espírito Santo e o Espírito Santo nos ouvir. Deus ama tanto a gente, mas tanto a gente, que Ele nos conhece desde o ventre da nossa mãe. No Jeremias, quando Jeremias quer parar, Deus fala: eu te conheço e o teu chamado eu fiz desde o ventre da tua mãe. E hoje Ele fala para você: aleluia. Ele te conhece. O teu chamado é desde o ventre da tua mãe. O teu chamado não há homem, não há potestade, não há ninguém que tire o amor que Deus tem por você, tem por mim. Aleluia. Ninguém. Irmãos, Ele amou tanto a gente, Ele nos ama, que Ele deu seu único filho, seu filho unigênito, para morrer por causa dos nossos pecados. Olha como que é intenso. Em Lucas, no Evangelho de Lucas, fala bem detalhado. Como Lucas era um médico, acho que ele detalhou bastante. Jesus no Getsemane se retirou para orar, pediu para os seus discípulos ficarem, e ele foi orar sozinho. E aquela carga foi tão pesada, aquele fardo, ele se sentiu tão pesado, aquela angústia.
ele começou a suar sangue. E a gente não tem noção o que é suar sangue. Suar sangue é uma anomalia, é uma coisa que é tão incomum que você precisa sofrer uma coisa tão grande para você começar. Certa vez eu estava escutando uma pregação e o irmão, o pastor, meu pregador, citou esse exemplo, como suar sangue. Tinha um homem que ele tinha uma doença rara. Ele não pegava anestesia nele. Nenhuma anestesia não pegava nele. Não resolvia. E esse homem teve câncer. Câncer no estômago. E ele foi até os Estados Unidos para operar, porque por aqui não fazia essa operação. Ele foi até os Estados Unidos para operar. Chegou lá, amarraram braços, pernas, amarraram ele. Deixaram ele imóvel. Como não adiantava da anestesia, fizeram toda a cirurgia sem anestesia. Abriram ele, arrancaram o tumor, fecharam ele. E no final da cirurgia, ele estava roxo. Estava suando sangue. Olha o tamanho, a pastora está falando, misericórdia. Olha o tamanho do desespero daquele homem para ele suar sangue. Jesus estava suando sangue. Olha o tamanho do desespero. Tudo pelos nossos pecados, pelo fardo dos nossos pecados. Ele foi levado, ele foi traído, cuspiram, bateram. Como está na palavra, ele foi levado até o batedouro como uma ovelha imolada. 2 soldados, um de cada lado, batendo nele, prenderam ele no tronco. Cada pancada que dava com o chicote daquele, porque o chicote tinha bolinhas de aço, ossos, batia na pele e rasgava. Os músculos, os nervos ficavam aparentes nas costas de Jesus. Além de fazer tudo isso, colocaram uma coroa de espinho. A gente imagina como seria. Alguns estudiosos falam que o espinho, mais ou menos desse tamanho, fechava a cabeça inteira. Não era uma coroa, era como um capacete. A tortura, bateram na face dele. Fizeram ele carregar a trave da cruz. A morte da cruz, tanto dos hebreus como para o povo romano, era a pior morte que existia. Era só para as pessoas piores, para os criminosos piores, que eram a crucificação ou crucifixão. Jesus foi capaz. Tanto que ele apanhou, tanto que ele perdeu sangue, tanto que ele foi humilhado, ele não conseguiu carregar, que era cerca de 500, 600 metros a trajetória que ele tinha que fazer até o ponto onde ele colocar a cruz. Ele teve que cair, teve que ser ajudado, mas mesmo assim ele carregou a cruz. Pregaram as mãos dele. Muitos falam que foi na palma da mão. Outros, que eu acredito nessa versão, que era no canto. Que aqui passa um tendão, um nervo. E o prego, ele tem que ficar nesse nervo. Ele não ser rompido o nervo. Cada movimento que Jesus fazia na cruz, era para aquele nervo doer. Os pés pregados. Ele foi tirado a túnica dele lá. Imagina, quando a gente está com machucado, gruda a meia, gruda alguma coisa, a gente tira, dói. Imagina ele todo dilacerado, com as costas todas feridas. Imagina ele naquele momento, os soldados puxaram a roupa dele. Aquilo que cola. E cada momento que Jesus, porque a morte de crucifixão era uma das terríveis, que era demorado a morte. Ele é o réu, detento, a pessoa que estava na cruz, ela morria aos poucos, para asfixia. Cada movimento que Jesus fazia, ele tinha que levantar o corpo para poder respirar. Cada movimento que ele fazia para respirar era uma dor tão grande, tão alucinante, que a gente não tem noção como é essa dor. A gente não tem. A gente pode passar por tudo na nossa vida, mas nós não vamos ter a noção que foi aquela dor. E mesmo assim, ele não amaldiçoou quem fez tudo aquilo. Ele levantou naquele ato
para abençoar. Senhor, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. E sabe por que tudo isso? Para que hoje você, a gente conseguisse conquistar o reino dos céus. Glória a Deus. Antes nós éramos criaturas, mas através de Cristo Jesus nós somos herdeiros. E vamos buscar o alvo, que é a nossa salvação. Irmãos, deixe o chamado de Cristo arder dentro de vocês. Pregue o Evangelho. Faça um convite para o seu vizinho, o seu amigo, para vir até a casa do Senhor. Chame, busque. Porque ainda há tempo de buscar. Ainda há tempo de buscar. Ainda há tempo de buscar, porque logo Jesus virá. Logo Jesus vai voltar para julgar os vivos, os mortos. E eu quero subir com ele. Como eu tenho certeza que a igreja vai subir. Aleluia. Irmãos, fiquem na dispensação do Espírito Santo. Agradeça a Deus todo dia. Clame. Essa noite eu quero clamar junto com os irmãos. Aquele irmão que tem uma causa perdida, aquele irmão que tem uma doença, vem até a frente. Nosso pastor, nós vamos orar por vocês, vamos clamar junto com vocês. Uma doença que está dizendo que ele é desenganada, algum parente que está perdido, algum parente que está doente. Eu não sei o teu clamor, eu sei o meu clamor. Eu era criança, eu fui criado por padrasto. Eu era criança, eu clamava a Deus, para Deus me ajudar, me socorrer. Vivia numa família de mentira. Fui conhecer, sabia que ele não era meu padrasto com 12 anos. Ele me batia, me espancava. E eu não entendia. Só de eu respirar, eu levava um murro. Só de eu falar, eu era humilhado. Fui abusado. Eu clamava a Deus: Senhor, eu não aguento mais. Eu não quero mais. Chega! Saí da casa da minha mãe com 15 anos. Ia ser padre. Que eu sempre senti no meu coração que a única saída é Jesus. Fui abusado pelo padre. Falei, larguei mão de tudo, fui atrás de droga. A droga me saciava naquele momento. Aquele prazer momentâneo, a droga me saciava. Mas hoje, Deus ouviu o meu clamor. Deus ouviu o meu clamor. E eu estou aqui, podendo falar para a igreja. Eu tenho uma família abençoada. Eu tenho um negócio abençoado. Tenho uma esposa abençoada. Glória a Deus. E hoje, Deus quer abençoar você. Glória a Deus. Aquele que sentiu no coração, venha até a frente. Vamos orar para vocês. Queria convidar o irmão João para louvar um louvor comigo. Aquele sentido no teu coração, vem aqui. Deixa eu não lembro mais. Irmão, Deus manda te falar dessa forma, irmão Moreira. Certa vez tinha um pomar muito lindo de frutos, cheio de frutos. Certa vez um passarinho foi, comeu aquela fruta e saiu voando. Só que no bico dele ficou parado algumas sementes. Uma dessas sementes caiu junto com as outras árvores, junto com esse pomar. A outra semente caiu lá na frente, num lugar mais árido, deserto. E as duas irmãs, uma crescendo num solo fértil, aonde para buscar água não precisava enraizar muito, que a água estava ali pertinho. A outra lutando sozinha, lutando ali, buscar água, teve que a raiz cada vez mais profunda, cada vez mais fundo a raiz. Certa vez deu uma ventania, quebrou o galho, ela cresceu torta, com machucado, com uma ferida.
E a outra crescendo bela, bonita, perto das irmãs, as irmãs protegendo. Certa vez veio um lenhador, não sabe por carga d'água, derrubou quase todas aquelas árvores. Só ficou aquela irmã. E pela primeira vez, uma pôde olhar para a outra, frente a frente. Uma olhando para a outra. Uma cresceu toda torta, toda machucada, toda ferida. A outra bela, né? Linda. Só que veio uma tempestade muito forte. Aquela que cresceu junto com as irmãs, que estava com a raiz ali, tão fraquinha, não aguentou. A outra ficou firme e forte. Irmãos, Deus sabe o que você passou, sabe os livramentos que te deu. Deus manda falar para você, continue na presença dele, pois você sabe de onde ele te tirou, sabe o livramento de morte que ele te deu. Não era para você estar aqui hoje, não era para você estar andando, mas Deus sabe. Deus manda te dizer, fique firme, clame a ele, busque a ele, fique do lado dele, pois grandes coisas vai fazer na tua vida. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Saiu de afonia, você quer ajudar? Aleluia. Louvado é o nome santo do Senhor. Vai lá. Em espírito, em verdade, te adoramos, em espírito, em verdade. Temos que adorar. Vamos clamar o Espírito Santo na nossa vida. Vamos ser o Senhor louvado no Espírito Te adoramos, te adoramos, Irmã, vamos todo mundo. Senhor, Vamos orar. Vamos orar. Vamos orar. Louvado seja o seu nome, meu Deus. Glórias a Deus. Deus, Deus e Senhor, te entregamos nosso viver. Deus, Deus e Senhor, te entregamos nosso viver para te adorar, Rei dos reis, hoje eu nasci pra Rei Jesus. Meu prazer te louvar, meu prazer estar nos braços do Senhor. Aleluia, glórias a Deus. Viver na casa de Deus, aleluia. Tudo eu amo, aleluia. Só te adorar.
casa. Aleluia. Esse meu Deus. Senhor. Aleluia. Meu prazer é viver na casa de Deus. O amor. Aleluia. Meu prazer é viver na casa de Deus, Aleluia. onde flui o amor. Aleluia. Oh, aleluia. Glórias a Deus. Aleluia. 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 Tu és santo, Senhor. Santo, santo, santo. Irmã, Glória a Deus. irmã, Deus está visitando a sua casa. Glória a Deus. Está levando uma grande resposta para a irmã. Aquilo que a irmã veio clamar essa João, noite, Deus segura aqui ouve. para mim orar. Tá? Ainda por esses dias, a senhora vai vir testemunhar aqui a grande vitória que Deus está te dando na tua vida. Igreja, agradeço a oportunidade, em nome do Senhor Jesus, que fiquemos na dispensação do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus. É muito bom, né? Muito bom ouvir Deus falar.